Olá, oitavo ano, como estão? Bem-vindos à nossa outra aula, certo? Nossa aulinha de ética de hoje. Vamos lá, página 15 do livro de vocês, dando continuidade ao que já foi visto, trabalhado, discutido na nossa aula anterior, certo? Para refletir, a Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas, ABEP, é responsável pelo Critério de Classificação Econômica Brasil, CCEB, que mede o poder aquisitivo da população. Vamos ver a tabela? Grupos de renda da população. O grupo, nós temos os extremamente pobres, que vivem com a renda familiar de R$ 854. Nós temos os pobres, mas não extremamente pobres, que vivem com a renda de 1.113. Vulneráveis, 1.484. Baixa classe média vive com cerca de R$ 2.674. Alta classe média, média classe média, que vive em torno de R$ 4.000 sua renda. Alta classe, que vive com a média de R$ 9.000. A classe alta, que vive com cerca de R$ 17.000 por mês. E temos a alta classe alta, que vive com a renda acima, vamos dizer, de R$ 18.000 por mês, certo? Agora vamos a questões de reflexão. A que grupo de renda pertence a sua família? Você não precisa dizer para ninguém, só precisa pensar um pouquinho. Poxa, eu me encaixo em qual dessas aí, de acordo com o nosso livro, certo? Eu me encaixo em qual, né? Aí você vai dar uma pensadinha. Na cidade onde você vive, ou seja, na cidade de Umarizal, a maioria das pessoas pertencem a que grupo? Luiz, eu não sei, né? Mas eu posso pensar, por exemplo, dividir na minha cabeça dois grupos. Os grupos de pessoas que eu conheço, convivem comigo, e o grupo de pessoas que eu não conheço, que eu sei que existem, pode, para ficar bom para vocês pensarem, pode pensar assim, certo? E aí vai pensar quais diferenças existem entre os indivíduos de cada um desses grupos. No que ele está falando aqui, são esses grupos destacados na tabela, certo? Vamos dar uma pensadinha. Quais são as diferenças entre os grupos extremamente pobres, os grupos vulneráveis e os grupos de classe média, né? Vou dar uma analisadinha pessoal sobre isso, né? Nós sabemos que, infelizmente, a renda do nosso país ela é mal dividido, né? Então, tem pessoas que têm uma renda alta e tem pessoas que têm uma renda baixa. E aí, isso depende de quê? Depende só de esforço? Infelizmente, não, né? Tem muita gente aí que não tem muito, mas é esforçada, tenta batalhar, tenta trabalhar, tenta ter dinheiro, mas não quer dizer que você é pobre porque você não tem coragem de trabalhar. E não quer dizer que você é rico porque você tem muita coragem de trabalhar. Isso são fatores que variam de cada região, de cada lugar e de pessoas, certo? Os direitos humanos, vamos falar rapidinho. Você já ouviu falar na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em 1948. Nos 30 artigos desse documento estão descritos os direitos básicos que garantem uma vida digna para todos os habitantes do mundo. Entre eles, liberdade, educação, saúde, cultura, informação, alimentação e moradia adequadas, respeito e não discriminação. Vamos ler agora alguns artigos dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, antes de a gente ler, o texto já nos diz que nós, seres humanos, nós temos direitos garantidos. Quais são esses direitos? Direitos à moradia, à educação, à saúde, à cultura, à alimentação. Nós temos direito. Mas esses direitos, eles estão sendo aproveitados, eles estão sendo distribuídos de forma justa? Vocês acham que, em relação à saúde, nossos direitos estão sendo bem exercidos? Em relação à educação, as pessoas, nós estudamos na escola particular, né? Mas e as pessoas que não, por exemplo? Então, elas estão sendo bem assistidas em relação à educação, estão tendo uma educação de qualidade? O que é que vocês acham disso? Então, nós acabamos de descobrir que isso é previsto em lei, que nós temos direito, né? Liberdade, educação, saúde, cultura, informação,
alimentação, moradia e moradia adequada. Acha que pessoa que está morando na rua, por exemplo, está tendo uma moradia adequada? Né? As pessoas que moram em casinhas super simples, que não tem luz elétrica, que não tem água encanada, por exemplo, às vezes não tem nenhuma cama para dormir, elas estão tendo uma moradia adequada? Isso que é previsto na nossa lei está sendo bem exercido? Vamos continuar a leitura, então. Artigo 1 dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: todas as pessoas, elas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 2. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Vocês acham que as pessoas, por exemplo, que nascem, deixa eu ver, vou levar aqui para um tema bem dá uma discussão bacana. As pessoas que são homossexuais, por exemplo, vocês acham que numa entrevista de emprego, por exemplo, um empregador, ele vai preferir dar um cargo, né, a uma pessoa homossexual ou uma pessoa heterossexual, né? Então, e aí? O que é que vocês acham? O que é que o empregador ele vai preferir? Por mais que os dois sejam qualificados, né? Infelizmente, nós sabemos que existe essa discriminação em determinados pontos. Existe sim, ainda, infelizmente, discriminação por cor, por raça, por orientação sexual, por sexo, né? Homem e mulher. Então, existe, infelizmente, esse tipo ainda de discriminação e de classificação de pessoas, né? Então, alguns tipos têm mais abertura e outros, as portas, elas são mais fechadas. Essa é uma realidade enfrentada. Vocês podem até não concordar, vocês podem até não enxergarem isso ainda, mas no decorrer do crescimento, da evolução, do amadurecimento de vocês, e quando vocês começarem a conviver, principalmente no que diz respeito à questão profissional, vocês vão começar a distinguir essas realidades tristes, né? Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a perante declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Continuando. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente em público ou em particular. Então, outro tópico é em questão a religião. Você pode mudar de religião se você quiser, você pode pensar diferente de determinada pessoa e você tem direito a exercer esse pensamento dentro de casa, seja de forma particular ou fora de casa, de forma coletiva, ou de forma pública, né? Então, você pode pensar e manifestar, né? Então, eu posso, se eu quiser ir na rua fazer um protesto contra uma igreja em específico, ou eu posso sair de uma determinada igreja, de uma determinada religião e ir para outra, por exemplo, né? Então, isso tudo, teoricamente, é assegurado pela nossa lei. Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Então, talvez aquele velho Bolsa Família que muita gente critica, muita gente chama de esmola,
né? Pode ser um meio que o governo tenha encontrado para ajudar a que essas pessoas tenham acesso a esse direito garantido em lei, né? Que é um padrão de vida capaz. Não é que dá a vida. Ah, eu vou dar vida boa, não quero que o pobre lá trabalhe, mas é ajudá-lo, né? Dar um suporte para que ele tenha uma ajuda e busque melhorar. Só que infelizmente algumas pessoas não buscam isso, né? Mas é uma coisa assegurada dentro dos nossos direitos. Então é um direito meu ter acesso a um padrão de vida que eu seja capaz de dar a mim e aos meus filhos, a minha família, certo? Então isso está dentro da lei. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Então, nós discutimos aqui alguns direitos que está na nossa lei, que nos assegura, né? Então, vocês vão fazer aqui essas 4 questões, 1, 2, 3 e 4, certo? E aí, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, certo? Em casa, mas a pesquisa é sobre o textinho da página 17. Na página 17, nós temos 5 importantes nomes da luta por direitos humanos no Brasil. Nós temos o Alexandre Anderson, o Eliseu Lopes, o Júlio César, a Evane Lopes e a irmã Leonora. Cada um deles é importante na luta pelos direitos humanos em diferentes coisas, certo? Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa por nomes, por pessoas que foram importantes, certo, galera? Na luta por direitos humanos no Brasil. Loise, quantas? Pode ser umas 3, tá? Pesquisem por 3 pessoas que foram importantes em também diferentes áreas. Importante na educação, importante na saúde, importante deixa eu ver, segurança pública. Vocês decidem, certo? Então, em 3 ramos diferentes, vocês pesquisam por 3 pessoas diferentes, ok? Que foram importantes, que levaram a nós conseguirmos esse direito, certo? Dê uma lidinha nessas 5 personalidades aqui, certo? E por enquanto é só. Questão de 1 a 4 da página 16 e a pesquisa dos nomes na luta por direitos humanos, certo, pessoal? Então, nossa aulinha de hoje é isso. Então, façam a pesquisa. Quando terminar, mandem para mim, ok? Por enquanto é só. Até a nossa próxima aula. Tchau!